Shalom a todos nossos amigos internautas. Shalom para o Rabino Shai, sua esposa Rabera Malka, todos os líderes presentes nessa sala, Sinagoga Virtual Talmidei Torá, todos sejam bem-vindos. Hoje são 8 de Ave do ano 5786, 22 de julho de 2026. A paraxá que estamos estudando é Wa'et Hanan. E eu implorei ou supliquei, com leitura integral no livro de Deuteronômio, capítulo 3, verso 23, vai até o capítulo 7, verso 11. Para hoje temos duas aliotes, a terceira e a quarta. A terceira aliá encontra no mesmo livro, sendo o capítulo 4, verso 41, e vai até o 49. E seguindo aí para a quarta aliá, capítulo 5, verso 1 ao 18. Temos também leituras adicionais, como a Haftarah, está no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 23, verso 1 até o verso 7, e na Brit Hadashah, o livro de Marcos, capítulo 14, verso 26, e vai até o versículo 42. Hiroshi e Yehudá, Mori e Moshe, lá de Vila Velha, já estão presentes, são nossos cooperadores de hoje, como sempre. A partir de agora estão com a palavra. Shalom, que o Eterno abençoe. Shalom, Leculam. Podemos chegar de isso na leitura. Ok. Shalom Lekulam. Vamos estar dando início à leitura, uma breve leitura em hebraico. Az yavadil Moshe shalosh sharim be'evi hayardem mizrecha shamesh lanu shama rotzeach asher yirtzach et re'ehu bivli da'at vehu lo sonelo mitimol shil shoma venas el achat min ha'erim ha'el vachai. Amém. Amém. Então separou Moisés 3 cidades além do Jordão, do lado do nascente do sol, para que ali fugisse o homicida que matar o seu companheiro sem intenção e sem antes havê-lo odiado. Fugirá para uma dessas cidades e viverá. A Betser, no deserto, na terra da planície da tribo de Ruben. A Ramot, em Gileade, da tribo de Gade. E a Golã, em Bashan, da tribo de Menache. E essa é a lei que pôs Moshe diante dos filhos de Israel. Estes são os testemunhos, os estatutos e os juízos que Moisés falou aos filhos de Israel quando saíram do Egito, do além do Jordão, no vale, defronte de Bet-peor, na terra de Sihon, rei dos Emorreu, que habitava em Hesbom, a quem Moshe e os filhos de Israel feriram quando saíram do Egito. E herdaram sua terra, e a terra de Og, rei de Bashan, dos reis do Emorreu, que estavam além do Jordão, para o nascente do sol, desde Aroer, que está à beira do rio Arnon, até o monte Sion, este é Hermon, e toda a planície de além do Jordão, ao oriente, até o mar da planície, debaixo das vertentes da colina. Amém. Amém. Então, nós vamos iniciar aqui a terceira aliá, falarmos um pouco sobre a terceira aliá. Vou colocar aqui um PDF para os Ahim estarem visualizando. Aqui. Nós vemos que tanto as tribos que estavam na região dentro de Israel, quanto as que estavam fora de Israel, no caso as 2,5 tribos, a tribo de Gade, a tribo de Ruben e a meia tribo de Manassés, elas, quanto às outras que estavam, né, as outras tribos que estavam na terra de Canaã, todas desfrutavam da mesma
da mesma questão com relação a essas cidades de refúgio. Então, eram 3 que ficavam dentro da terra de Canaã e 3 ali na região onde ficaram as 2 tribos e meia. Então, é interessante que cada uma daquelas tribos, sendo 3, né, que estavam do outro lado, 2 e meia, 2 tribos e meia, cada um tinha uma cidade de refúgio, de acordo com a descrição do texto. Essa cidade de refúgio, é interessante que elas eram conhecidas também como cidades levíticas, pois elas estavam entre as 48 cidades, sendo 6, então, de refúgio, e tinha sido dado aos levitas. Elas eram cidades distintas, né? As levíticas já eram distintas, e mais ainda, as 6 cidades de refúgio mais distintas ainda. Então, inclusive, a palavra usada no hebraico para elas é a palavra Yavdil. Yavdil. Yavdil significa distinção, separação. Então, quando fala As, Yavdil, Moshe, Shalosh, Harima. Ou seja, então separou, fez distinção. Moshe, né, fez distinção de 3 cidades. Aí tem aqui Be'ever, ou seja, além, Hayarden. Hayarden seria o Jordão, além do Jordão. Essa palavra Yarden, ela vem do nome de Dan, né, que é a tribo de Dan, porque ficava justamente na mesma direção de Dan. Inclusive é a mesma raiz, né? Então, Dan, por isso que Hayarden, essa palavra vem da palavra Yarad, que significa descer, e mais a palavra Dan, ou seja, aquele que desce de Dan, né? Então, essas cidades, elas seriam distintas, tanto pelas questões de propósito, porque as outras cidades, elas não tinham esse propósito, né, de livrar aquele que, por acidente, pudesse ter matado alguém, e quanto também pelas características delas, que elas tinham que ter algumas coisas especiais que eram exigidas dessas cidades. Né? Então, elas eram chamadas de Arei Miklat. Geralmente a gente fala Arei, mas a pronúncia mais forte seria Arei, por causa da pronúncia sefarade, né? Que era a pronúncia mais próxima do hebraico bíblico. Então, Arei Miklat, ou seja, Arei, cidades de Miklat, refúgio, né? Ou cidade que protege. Então, deveria ter um tamanho médio, cercado por muralhas. Era muito importante que elas seriam cercadas por muralhas devido à proteção, né, que elas deveriam proporcionar para quem estava dentro dela, a fim de que o Vingador do Sangue não entrasse naquela cidade, né, e até porque foi colocado as muralhas, elas limitavam, né, era o limite. Então, se a pessoa que estava ali passando essa temporada até o sumo sacerdote morrer e protegido ali, se ela saísse fora dos termos da cidade, que era fora das muralhas, o Vingador do Sangue tinha autonomia para tirar-lhe a vida. Então, essa cidade se tornava, as muralhas se tornavam o limite de uma cidade, né? Ela que limitava a extensão de uma cidade, cidades muradas. Então, isso causava um limite tanto para quem estava dentro quanto para quem estava fora, né? Havia essa barreira. Então, ela tinha que ser cercada com muralhas, ter fonte de água. Havia cidades que não tinham fonte de água própria, então se saía fora da cidade para poder pegar água. Geralmente, as cidades que tinham fonte de água, quando ela não desfrutava de uma fonte natural, ela tinha aquela fonte que vinha de outra fonte externa, de fora da cidade, como a fonte de Gion na época de Salomão, em que essa fonte era uma fonte natural e havia por debaixo uma espécie de aqueduto, no caso, para transmitir essa água que vinha de fora para dentro da cidade. Então havia toda essa engenharia para que essa cidade não deixasse de ter água fornecida nesse quesito, né? Ter algum tipo de fonte, seja fosse natural ou até mesmo, né, dentro desse critério de extensão de água vinda de fora, né? Então, haveria toda essa questão. Então, não era qualquer cidade, né? Então, Moshe se certificou que as 3 Arei Miklat fossem apropriadas.
Então, já pensando na proteção de quem ficaria ali detento, né? Sendo que acabava mesmo que a pessoa tivesse cometido por acidente, havia uma punição que ele ficava detido ali até a morte do sumo sacerdote da época. No 4:42, isso, 4:42 diz assim: para que ali se acolhesse o homicida que involuntariamente matasse seu próximo, a quem dantes não tivesse ódio algum lugar, ódio algum, e se acolhesse a uma dessas cidades e vivesse. Quando alguém mata por acidente, ele deve ir para Leviklat. Essas cidades são como prisões, o assassino vai para lá para expiação e proteção. Mas ele sempre tem esperança de ser libertado. Mesmo quem matou outra pessoa em um acidente precisa sofrer algum tipo de sentença de prisão. Isso nos ensina que o quanto eterno, Hashem, valoriza a vida humana. No entanto, esse tipo de prisão era um local de santidade onde viviam os levitas, né? Então tinha esse distintivo, né? Essa distinção, onde os levitas estavam centralizados nessas 48 cidades, entre essas 6 cidades, né? Que dedicavam a maior parte do seu tempo ao estudo da Torá. Mas, na época do sumo sacerdote, a pessoa estava livre para retornar à sua própria casa e à sua terra. E o vingador do sangue perdeu o direito de executá-lo. Essas cidades, é interessante, o nome, como no hebraico, não são simplesmente, ou não é simplesmente um nome, nós vemos que essas 3 cidades, no hebraico, vai revelar quais eram as suas características, no geral, né? As 3 características que todas as 3 teriam. Então, cada uma delas não foi chamada por acaso, mas havia uma razão por trás, assim como todo nome hebraico, seja de lugar, seja de pessoa, e seja até mesmo de outras coisas no geral, tem um significado, possui o porquê é chamado por tal nome, né? Então, aqui a gente tem, no português, Bezer, no hebraico, Betzer. Betzer. Betzer, que é a primeira cidade sendo mencionada, significa ser inacessível, fortaleza remota. Ou seja, porque aquela cidade ela possuía muros, né? Então ela se tornava inacessível. E havia um limite, né, para que quem estava então fora não pudesse entrar assim de qualquer maneira e nem quem estava dentro, no caso a pessoa protegida, poderia sair. Então inacessível. Então ela criava um bloqueio. Fortaleza remota. As cidades fortificadas, como a gente comentou, eram cidades muradas. Geralmente cidades muradas elas tinham também o tsofê. Tsofê seria o vigia, o guarda, né, que ficava na torre de vigia. Né? A outra cidade era chamada de Ramot, no hebraico Ramot. Ramot é a palavra, vem da palavra rum. Rum significa elevado, né, no singular. Aí aqui a gente tem Ramot. Ramot, no plural, altos, né, porque as muralhas eram altas. Né? E a outra cidade, conhecida como Golan, ou no hebraico Golan. Golan significa cativeiro deles. Ou seja, porque aquelas cidades se tornavam uma prisão, né? Se tornavam um exílio para quem tivesse que permanecer ali dentro dessa situação posta. Né? Então, veja que os nomes eles não são meramente nomes, mas eles revelam características de lugares, de pessoas e de coisas. Né? Então, veja o quanto o hebraico ele é rico em detalhes. Indo para o capítulo 4, versículo 44, nós temos aqui a expressão Vezot HaTorah, Asher Moshe Lefnei Bnei Israel. Né? Essa expressão ela é usada no Shaharit Shabbat, né? Ali durante o serviço de Shaharit, no erguimento da Torá. Então, é um texto bastante conhecido
E é interessante que o texto ele faz uma consideração. A primeira consideração, ele fala vezot hatorá. Aqui nós temos um pronome demonstrativo. Pronome demonstrativo, como o próprio nome já diz, significa aquilo que aponta, especifica, é aquilo que vai restringir algo. Ou seja, logo Moshe, diante do povo, ele não estava pondo qualquer instrução, a não ser aquela que viesse do Eterno. Ou seja, quando fala, pois esta é a Torá, que pôs Moshe, aí tem Asher Sam, Moshe, ou seja, que colocou Moshe, Lifnei Bnei Israel, diante dos filhos de Israel. Ou seja, ele está restringindo o texto, ele está especificando. Logo, não haveria uma outra Torá, a não ser ela, exclusivamente essa Torá. Então, ela seria inalterável. Ela não poderia ser alterada. Então, o texto está sendo bem específico, né? Quando fala diante, Lifnei Bnei Israel, diante dos filhos de Israel, a palavra Lifnei significa faces, né? Faces ou presença. Ou seja, por que está no plural? Porque as duas faces, né? Face direita e face esquerda. E perfazendo todo esse campo aqui da nossa, essa parte principal da nossa cabeça. Ou seja, onde estão os olhos, a boca, o nariz, todo esse comando aqui frontal. Ou seja, significa então que a Torá ela precisa sempre estar diante de nós. Quando você está diante de alguém, você está recebendo instrução daquela pessoa, direcionamento daquela pessoa. Ou seja, demonstrando então que a Torá é a nossa direção, né? Ela é aquilo que nos conduz, que nos aproxima do eterno, né? Agora, por que a expressão é usada como Asher Sam Moshe Lefnei Bnei Israel? Ou seja, que colocou ou pôs Moshe essa Torá diante dos filhos de Israel. Por que colocou diante do povo? Isso é muito significativo, né? Porque cabe a cada um escolher seus ensinamentos ou não. Está diante, né? Ela é acessível. Ela não está longe de nós. Ela está diante de nós. Ou seja, bem próxima, né? Então, ela se encontra apenas diante de nós e aí nós temos a escolha. Escolher assumir os seus ensinamentos ou não, né? Então, aqui é uma expressão de escolha diante dessa Torá, diante da Torá do Eterno. Agora, é interessante que a palavra Torá, ela foi mal traduzida com o passar do tempo, e essa tradução, ela trouxe uma restrição no sentido, assim, bem longe do que realmente significa a expressão Torá. Foi traduzida, geralmente, como lei, mas na realidade vai muito além de lei, né? Ela possui algumas direções, algumas palavras que estão coligadas, relacionadas, que dá origem à palavra Torá. Como, por exemplo, nós temos a expressão Yará. E o que significa Yará? Yará significa instruir, ensinar. Significa também regar, dar de beber. Ou seja, é aquilo que, ao mesmo tempo, é um ensinamento que nutre, que alimenta as nossas vidas, né? Que nos dá nutrientes e saúde espiritual e também em todas as outras áreas das nossas vidas. Né? Por isso que ela é comparada à instrução e ao ato de regar, ao ato de dar de beber. Ela também vem da expressão Hora'á. Hora'á, que também tem significado de ensinamento, orientação. Né? Então, segundo alguns ainda, a palavra Torá vem do hebraico or, palavra or bastante conhecida, que significa luz. Né? E a palavra or, ela é constituída de 3 consoantes hebraicas, Aleph, Vav e Resh.
O Aleph fala da força, o Vav, conexão, porque Vav significa gancho, e o Resh, cabeça. Ou seja, é uma luz que nos fortalece o nosso relacionamento com o Eterno. É uma luz que o Vav, representado ali, nos conecta com o Eterno. E é uma luz que comanda a nossa vida, direciona a nossa vida. Resh, né? Cabeça, que dá origem à palavra Rosh. Então, baseado nesses termos, percebemos que Torá pode significar aquilo que instrui, conduz, esclarece, aquilo que traz luz. Assim como a própria Torá, ela é comparada à luz, no Salmo 119, onde nós temos, inclusive, um acróstico naquele salmo, em que de 8 em 8 versos você vai ver ali palavras que são letras, palavras que se referem às consoantes do alfabeto hebraico, como Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zai, Ret, Tet, Yod, e assim por diante. Ou seja, por que esse acróstico? Justamente porque esse de 8 em 8 versos vai dar exatamente a mesma equivalência numérica da palavra Torá, que é a palavra descrita ali, é o Salmo da Torá, o Salmo 119, que possui 176 versículos, ou versos, né? E um dos versos diz assim, no Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Dentro desse salmo tem outro verso que fala que guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E esse guardar é interessante, que não é apenas guardar por guardar. Vou projetar aqui para vocês no hebraico. Salmo 119. Só um segundo. Vou colocar aqui no primeiro verso, a gente alinha para o verso citado. Vou projetar aqui novamente para vocês. Deixa eu só... É interessante, só um detalhe nesse salmo, aquela questão que a gente estava comentando, porque de 8 em 8 versos aparece, por exemplo, Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Se nós pegarmos aqui, ó, cada palavra de cada verso, 8 em 8 versos, a primeira palavra vai começar com Aleph. Tá vendo? Então aqui, Ashirei, isso. Ashirei, aqui Ashirei de novo, ó, começa com Aleph, Af, Atá, Ahalai, Az, Oderá, Et. Tá vendo? Então, 8 versos começam com a letra Aleph. Por isso que a gente tem, em algumas traduções, escrito Aleph. A cada 8 versos, né? Aí pula para outra letra. Por exemplo, aqui novamente, ó, aí começa com a letra Bet. Tá vendo? Na sequência, né? Dos 8 novamente. Palavra Bamê. Segundo verso, Behol. Terceiro verso, Belibi. Quarto, Baruch. Tudo com Beit. Tá vendo? Então, aqui a palavra bis, fatai, bederer, beficoderra, berrucoterra, ou seja, dá 16, né? Então aqui, a segunda parte de 8. Aí depois mais 8 versos, ó. Palavras agora que iniciam com gimel, em cada verso, ó. Como, por exemplo, gemol, gal, ger, garessá, gaartá, gal, tá vendo? Gam, novamente. Aí depois vem as palavras que começam com Dalet. Por isso, ou seja, a estrutura que o Salmo foi criado, é exatamente essa estrutura muito bem elaborada. Então, na antiguidade, antes das versões trazerem divisão de versículos ou versos, já havia no hebraico, na estrutura do texto hebraico, essas divisões de versos. Então, esse salmo ele é todo bem estruturado
muito bem elaborado nessa estrutura, né? E é interessante, falando sobre a questão lá do guardei a tua palavra no meu coração, se refere justamente à Torá, porque aqui, só colocar aqui o verso para vocês, aqui, verso 11, 119, 11. Então, aqui a gente tem, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Aí a palavra usada no hebraico, ela, inclusive, começa com a letra Bet, né? Então, aqui a gente tem Belibi. Belibi significa no meu coração. Aí nós temos uma palavra hebraica aqui. Essa palavra hebraica, ela vai muito além de esconder. A expressão usada aqui, a raiz seria de safan, é o verbo de safan. Aqui está de safante. Safante significa eu entesourei, eu guardei como um tesouro, muito bem guardado. Ou seja, fala da preciosidade do que? Da Torá. Ela sendo comparada a um tesouro precioso, um tesouro caro, a ponto de escondê-lo de uma maneira muito bem protegida. Então, que possamos ter essa mesma, que a Torá realmente é, independente se a pessoa tenha essa visão sobre ela, que ela é importante ou não, né, a pessoa tem uma visão contrária, ela é sim importante por si só, ela é o tesouro que o Eterno nos deu, mas que nós possamos fazer, cada um de nós fazermos dela o nosso tesouro, né, e guardarmos, entesourarmos em nosso coração, para não pecarmos contra o Eterno. Então, que o Eterno continue nos abençoando grandemente. Eu quero repassar a palavra para o Rosh Hudá. Amém. Então, pegando aí o gancho aí nas suas palavras de proteger, né, a lei e a Torá, após falar sobre as Arim-Klat, né, a cidade de refúgio, o verso 44, entra com aquele verso na Vezot HaTorá, Vezot HaTorá, Shesam Moshe, Bnei Israel, né? Essa é a Torá que Moshe colocou diante dos filhos de Israel, no versículo 44. Qual a relação entre esse verso, versículo 44, com o assunto das Arim-Klat, a cidade de refúgio? É justamente o que o Mori acabou de explicar aí no Salmo 119, né? Assim como a Arim-Klat, a cidade de refúgio, ela salvava, né, a pessoa da morte, porque às vezes a pessoa só ia para lá porque ela matou sem intenção, por um acidente, né? Então, a função da cidade de refúgio era proteger, né? Proteger aquela pessoa do vingador do sangue. É claro que ela tinha uma punição, porque ela ficaria ali em uma condicional, né? Até que o sumo sacerdote morresse, né? Aí ele saía livre daquela punição dele ali. Mas ele estava livre da morte, né? Estava protegido. Assim faz o estudo da Torá, né? O mérito do estudo da Torá prolonga a vida, né, da pessoa. No capítulo, ainda no capítulo 4, né, Moshe instrui no acordo que fez com seus antepassados no Sinai, né? Ele fala com o pessoal, ainda que vocês não haviam nascido, já foram incluídos no programa, no pensamento, né? Todas as almas judias, até o fim dos tempos, estiveram no Monte Sinai. Né? Vocês ouviram Deus falar no meio do fogo, escutaram dar os 10 mandamentos, eu os retirei. É quando a gente está no Peça, né? Sentado na mesa do Peça, fazendo seda, nós temos que fazer ali aquele pensamento de como nós também estava lá e saindo do Egito, né? Da escravidão. Verdade. Né? Então, alguns homens daquela geração não eram nascidos na época da autora da Torá, outros eram ainda crianças pequenas,
E Moshe queria ter certeza de que antes que ele subisse ao monte para morrer, eles escutariam os 10 mandamentos enumerados por ele, né, como um fiel mensageiro de Deus. Agora Moshe faz uma repetição daquilo que os israelitas ouviram no deserto quando receberam os 10 mandamentos, no capítulo 5, verso 1, né? Chamou Moshe a todo o Israel e disse-lhe: escuta, ó Israel, os estatutos e os juízos que eu falo aos vossos ouvidos hoje, e os aprendereis e os guardarei para cumpri-lo. O eterno nosso Deus fez conosco uma aliança em Horebe. Não com os nossos pais fez o eterno este pacto, mas conosco, todos nós aqui vivos neste dia. Face a face falou o eterno conosco no meio do fogo. Então, o fato que salta aos nossos olhos é que o eterno falou com Israel face a face. A palavra face vem do hebraico, como você falou na explanação dele, panim, né? Rosto. A palavra ocorre sempre no plural, indicando que o rosto é composto por uma combinação de diversos aspectos. E a palavra que define o eterno, o tetragrama, né? E a palavra falou vem do termo hebraico davar, que significa falar, declarar, conversar. Então, isso significa o eterno. Ele sempre esteve presente. É verdade. O eterno conversou, manteve um diálogo face a face com Israel. E o resultado desse diálogo entre as partes foram o quê? Os 10 pronunciamentos. Os 10 mandamentos. Lá no o verso 5, né? Estando eu naquele tempo, entre o Eterno, entre vós, para anunciar a palavra do Eterno, porque tiveste medo do fogo e não subiste ao monte. Então ele disse assim: eu sou o Eterno, teu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa dos escravos. Não terá outros deuses diante de mim. Não fará para ti imagem de escultura, figura alguma do que há em cima, nos céus, embaixo na terra, e nas águas, debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem os servirás, pois eu sou o eterno teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, sobre terceira e sobre quarta gerações, aos que me aborrecem. E faço misericórdia até 2000 gerações aos que me amam e aos que guardam os meus preceitos. Não jurarás em nome do eterno teu Deus, irmão, porque não livrará o eterno ao que jurar seu nome em vão. Guardarás o dia do Shabat para santificá-lo, como te ordenou o eterno teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra, e o 7º dia é o Shabat do eterno teu Deus, não farás nenhuma obra. Tu, teu filho, tua filha, teu servo, tua serva, teu boi, teu jumento, teu animal, teu prosélito que estiver em tua cidade, para que descanse teu servo e tua serva, bem como tu. Lembrarás que servo foste na terra do Egito, e que lá te tirou o eterno teu Deus como um forte, com o braço estendido. Portanto, te ordenou o eterno teu Deus para fazer o dia de Shabat. Honrarás teu pai e tua mãe, como te ordenou o eterno teu Deus, para que prolongue os teus dias e para que sejam bem a ti na terra que o eterno teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, sua serva, seu boi, seu asno e tudo que seja do seu próximo.
Então, na repetição dos 10 mandamentos, vamos destacar aqui alguns pontos, né? Mas no versículo 9, nós temos a palavra zeloso, né? Deus zeloso, né? Que vem do termo hebraico amar, que significa ter ciúme, ter zelo. E a palavra visitar vem do termo hebraico pagar, que significa computar, calcular, visitar. Nós temos também a palavra iniquidade, que vem do termo hebraico avon, que significa iniquidade, culpa, castigo. A idolatria atrai sobre a pessoa que a pratica grandes males. Israel não deveria ser deixado levar pela idolatria, pois o Eterno tem ciúme, cuidado, né? Do Bene Israel, do povo de Israel. E ele castiga os culpados até a terceira e quarta gerações daqueles que lhe odeiam. Pode parecer incrível, mas existem pessoas que odeiam o Eterno e a sua palavra. Fazem qualquer coisa para que o Eterno seja desacreditado no mundo. Já para com os obedientes, ele guarda o amor, a misericórdia aos que o temem. A palavra misericórdia vem do termo hebraico hesed, quer dizer bondade, né? Misericórdia, bondade. Isso é dado àqueles que guardam os mandamentos do Eterno. As mitzvot, né? Refere-se ao termo de um contrato. Aquele que cumpre o contrato recebe em troca o que? A hesed, a bondade. E nesse trecho da Torá temos novamente uma exortação para que possamos obedecer a Torá e gozarmos dos seus benefícios. O verso 6 ali, eu sou o Eterno teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa dos escravos. Como mencionamos anteriormente, o texto hebraico que fala dos 10 mandamentos, ele não fala dos 10 mandamentos, mas de palavras, da Vars, né? No texto encontrado em Êxodo 20, de 1 a 17, o versículo 14, também Devarim, do 6 ao 21, existe 15 mandamentos diferentes. São os mandamentos de número 25 a 38 e 424. Né? A numeração desses 10 palavras foi distorcida pela Igreja Católica, posteriormente pelo reformador Lutero, né? E de acordo com a Torá e a tradição judaica, a numeração correta das 10 palavras é a seguinte: eu sou o Eterno vosso Deus. Primeiro mandamento. Né? Segundo, não terás outro Deus diante de ti. Não farás, né, mau uso, não faz para ti mais de escultura. Né? O quarto mandamento, lembra e observe o Shabat. O quinto mandamento, honre seu pai e sua mãe. O sexto, não matarás. O sétimo, não roubarás. O oitavo, não roubarás. O nono, não dará falso testemunho. Né? E o décimo, não cobiçarás. Então, segundo a tradição, havia 5 frases em cada tábua de pedra. As 5 primeiras falam da relação entre o homem, entre o Eterno e o homem. E as 5 últimas falam da relação entre as pessoas, a relação entre pais e filhos, reflete a relação entre o Eterno e as pessoas. Portanto, este mandamento está incluído na primeira tábua. Né? Há um mandamento que resume as 5 palavras da primeira tábua. Está no verso
no capítulo 6, verso 5. Amarás o eterno teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. O amor pelo eterno se expressa através do quê? Da obediência aos mandamentos. Há também um mandamento que resume as 5 palavras da segunda tábua. Amará o teu próximo a ti mesmo. O verso 7. Não terás outros deuses diante de mim. Podemos nos fazer alguma pergunta para verificar se temos outros deuses em nossa vida? Interessante isso aí. Quem manda na minha vida? Quando você fala assim, Shiviti, Adonai, Lenegditamid, você diz o quê? Eu pôr sempre o eterno diante de mim. Mas isso tem que ser uma realidade. Né? Tem que partir daqui de dentro. Verdade. É interessante hoje que o 9 de Ave, né? O primeiro templo foi destruído, uma das questões era a idolatria. O segundo não era diferente, não tinha a idolatria externa, mas tinha interna, que era a idolatria do eu, né? Do eu. Do eu faço, eu aconteço e o eterno de fora. Interessante essa colocação do Senhor sobre a Aí idolatria. a pessoa fala assim, quem é a minha fonte? Em quem devo confiar? Onde está a minha paixão? Nós estávamos vivendo agora, recente, a Copa do Mundo, né? E era aquela... dentro do rádio, no rádio, chegando em casa e ligando, né, com aquela... querendo saber quem vai ser o campeão do mundo, né? E será que com as coisas do Eterno nós somos assim? Aonde está a minha paixão? A quem eu devo louvar? Agora o verso 12 fala assim: guardarás o dia de Shabat para santificá-lo, como te ordenou o Eterno teu Deus. Se compararmos Êxodo 20 com Deuteronômio 5, podemos encontrar uma diferença de citações, né? Especialmente no que diz ao respeito do Shabat. Quando o homem fala, ele só pode proferir uma palavra de cada vez. Mas esse não é o caso do Eterno. Ele pode proferir várias palavras simultaneamente. E é por isso que existe diferença entre a primeira e a segunda descrição das 10 palavras que foram ouvidas por todo o povo do alto da montanha. Assim, quando o Eterno falou sobre o Shabat, havia 2 verdades contidas nessa palavra. Ambas estão descritas nas passagens que estamos comparando. Ambas as expressões foram proferidas simultaneamente e como uma única palavra. Elas também foram ouvidas em uma única experiência de audição. De acordo com Êxodo 20, o Shabat está ligado com a criação do mundo. Mas aqui em Devarim está escrito que o Shabat tem a ver com o êxodo do Egito. É verdade. Em Êxodo fala sobre lembrar o Shabat. Aqui, Devarim fala guardar o Shabat. Então, lembrar não é o mesmo que guardar. E ambos são necessários para se completarem. Lembra e guarda. Né? O Shabat foi dado para nós lembrar de 2 eventos importantes na história. A criação do mundo, 6 dias, né? Shameru, Israel, Et Shabat. Então, é para nós lembrar da criação e do êxodo no Egito. O Shabat foi dado de maneira especial aos filhos de Israel para ser guardado como sinal de aliança feita após o êxodo do Egito, conforme está escrito em Êxodo 31, 13. Fala também aos filhos de Israel, dizendo: certamente guardareis os meus sábados, porque é um sinal entre mim e vós, de geração em geração, para que saibais que eu sou o Senhor, que o santifica. O mandamento nos obriga a lembrar o Shabat. Isso significa que devemos realizar atividades intelectuais. O trabalho com a mente, por meio do estudo da Torá, da Tefilá, da reflexão sobre o caminho do Eterno.
e especialmente a libertação da escravidão, bem como sobre os nossos próprios caminhos, e é, portanto, permitido no Shabat. Com certeza, a atividade, consagramos o Shabat, com essa atividade, consagramos o Shabat, tornando um dia diferente e dedicado ao Eterno. Por outro lado, lembrar o Shabat também significa o quê? Que devemos pensar no Shabat durante os outros dias da semana. Primeiro dia da semana, segundo, na terça, o terceiro dia e o quarto dia, nós lembramos que nós estudamos no Shabat passado, né? Focando. E quando passa de quarta até sexta-feira, você já está focando no próximo Shabat. Já estudando a Paraxá, estudando os detalhes, botando a agenda em ordem, para quando chegar 18 minutos antes do pôr do sol, você está pronto. Né? Lembrar o Shabat significa que devemos pensar arduamente no próximo Shabat. Se comprarmos algo bonito, algo interessante, tem que ser para a honra do Shabat. Uma roupa, né, especial, uma vasilha, né, algo para se apresentar. Realmente é muito... Está escrito também que o povo que saiu do Egito deveria guardar o Shabat. Guardar implica ter uma atitude de vigilância. Guardar tem a ver com não fazer nada que a Torá proíba fazer no Shabat. Os judeus são vigilantes para que não realize nenhuma melchá, nenhuma obra no Shabat. E dessa forma eles podem guardar o Shabat, pode ter cuidado de não profanar, para que seja um dia consagrado. Consagrado já é, né? Nós é que devemos manter essa santidade. Conságrar significa separar algo dos demais para dedicá-lo ao uso exclusivo do Eterno. Levítico 23, 2-3, fala da necessidade de ter uma assembleia, uma congregação consagrada perante o Eterno durante o Shabat. Uma santa convocação. O Shabat foi criado principalmente para que o homem se abstivesse de intervir na criação, assim como o Eterno fez após criar tudo. No entanto, também podemos ver que este texto fala sobre o repouso do Shabat. Embora a palavra Shabat não signifique repouso, mas cessar as atividades criativas, a palavra repouso em hebraico é nuar, também está relacionado ao Shabat, como está escrito no capítulo 5, verso 14. O sétimo dia é o sábado do Eterno teu Deus, não fará nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem teu servo, nem teu boi, nem teu jumento, nem teu prosélito que está na sua cidade, para que descansem teu servo e tua serva como tu. Né? O conceito de repouso, contudo, não é o mais importante no Shabat. O essencial é abster-se de atividades criativas, produtivas, como Hashem, teu Deus, te ordenou. Né? Então, de acordo com o Talmud, o mandamento sobre o Shabat não foi dado a Israel no Sinai pela primeira vez, mas em Mará, onde o Eterno deu alguns mandamentos, está registrado lá em Êxodo 15, 25, né? Isso. E ele clamou ao Eterno, o Eterno mostrou-lhe uma ave que lançou as águas, e as águas se tornaram doces. E ali deu o estatuto de uma ordenança, e ali os provou. Então, de acordo com o Talmud, né, o Shabat foi falado lá, nas águas de Mará. Né? O verso 15 fala assim, do capítulo 5 de Devarim. Lembrarás que servo foste na terra do Egito, e que de lá te tirou o Eterno teu Deus, com mão forte, com braço estendido, porquanto te ordenou o Eterno teu Deus para fazer o dia de sábado. O povo de Israel deve lembrar de que era escravo no Egito.
por terem sido libertados do Egito, o Senhor ordenou que guardasse o sabate. Isso ensina que eles não guardavam o sábado no Egito. Agora eles são livres para guardar os mandamentos do Eterno. Não como uma escravidão, uma ameaça, mas com gratidão, com amor, com kavaná. Agora são servos livres, né? E isso também nos ensina que quem não descansa no Shabat, ou quem é forçado a trabalhar no Shabat, ainda é escravo do sistema deste mundo. Ainda não saiu do Egito, né? Aqui está escrito que devemos fazer, aqui, ó, para fazer o dia de Shabat. Em hebraico, La'asot, né? La'asot, o dia de Shabat. Infelizmente não foi traduzido dessa forma. Fazer o dia de Shabat significa fazer algo especial para que o Shabat se torne o Shabat, né? Em relação aos outros dias da semana. E é por isso que muitas das tradições do Shabat surgiram por exemplo, acender 2 velas do Shabat, alguns 18 minutos, né? 18 minutos antes do pôr do sol, com o sinal de que o último trabalho foi concluído antes do dia da abstinência começar. Olha o interessante, né? Interessante. Beber um cálice de vinho para começar o Shabat, como sinal da alegria pela bênção que essa festa representa, porque o Shabat é a primeira das santas convocações. É verdade. Está lá na lista da primeira. Os Moedim, né? O Rabbi Shai fez um vídeo interessante, né? Sobre os Moedim, das santas convocações. Então o Shabat é a primeira das santas convocações. Colocar uma toalha de mesa, uma toalha branca sobre a mesa, em memória da cobertura protetora que estava sobre o maná, lá no deserto. Ter 2 pães grandes, assados, né, azalot, em memória da quantidade dobrada de maná que era dado no deserto no 6º dia da semana. Cobrir o pão com um pano branco, em memória da protetora branca que estava sobre o maná no deserto, a proteção. E abençoar nossas esposas, os filhos, de uma maneira especial, né? Comer bastante e diferente tipo de alimento em relação ao que comemos durante a semana, né? Usar roupas elegantes, honrar o Shabat, fazer orações especiais que foram descritas para esse dia, fazer as leituras da Torá, o Kiddush, sobre o vinho antes de comermos no final da manhã. Então, todas essas coisas são maneiras diferentes de viver o Shabat, para cumprir o mandamento, tornar o Shabat diferente dos demais dias. Assim podemos resumir aí as obrigações do Shabat da seguinte forma: recordar, pense na obra da criação, na libertação da escravidão, está lá em Êxodo 28, Deuteronômio 5:15. Para guardar, ter cuidado com o Shabat para não fazer nada que seja proibido, Êxodo 20:10, Deuteronômio 5:12, livro de Isaías, capítulo 13, 58, verso 13 e 14, né? Consagrar-se significa dedicar ao Eterno e a sua Torá de maneira especial, conforme Devarim 5:12, verso 14 diz, para o Eterno. Isso é feito na família, Devarim 5:14, na congregação, Levítico 23:3, né? Então, descansar, fazer coisa que te deixe cansado, não fazer coisa que te deixe cansado, ou que causa perturbações. Dormir bem, mais do que habitual, Devarim 5:14. Para realizar o dia de Shabat, realizar certos rituais que tornem esse dia diferente em comparação com o resto do dia da semana. Aproveitar bem o Shabat, comendo boa comida, saudável, fazendo outras atividades que dão prazer, né, espiritualmente, Isaías 56:14. E o Shabat também é um dia que lembramos a libertação da escravidão do pecado por meio da morte de Yeshua HaMashiach, né? O êxodo do Egito é uma sombra profética, né? Não vamos entrar nesse detalhe, né?
Nós somos profetas da verdadeira escravidão, a escravidão do pecado. E visto que Yeshua esteve morto por 3 dias, incluindo o Shabat, e assim pagou pelos nossos pecados, fomos capazes de experimentar a libertação da escravidão, do pecado, da morte, né, por meio do sacrifício de Yeshua. Isso nos dá ainda mais razões para celebrar o Shabat. Bendito seja o Eterno que nos deu o Shabat. Né? O verso 16 fala assim: honrarás teu pai e tua mãe, como te ordenou o Eterno teu Deus, para que se prolongue os teus dias e para que sejam bem a ti na terra que o Eterno teu Deus dá. Essa palavra nos ensina que o mandamento de honrar pai e mãe também foi dada antes da entrega da Torá no Sinai. E de acordo com o Talmud, isso aconteceu lá em Mará. Então, que nós possamos ter cuidado de fazer tudo conforme está escrito na Torá, né? Para que possamos ser abençoados e que o Eterno venha se agradar de nós. Né? Quero ficar por aqui. Voltar aí a palavra. Quero agradecer por essa oportunidade. Shalom Leculan a todos os Ahim que estão presentes na sala. E volto a palavra para o Rosh Abshalom. Shalom, Brosh Eldar, Moshe, muito obrigado por as ricas explicações, esse estudo maravilhoso, né? E para aprender mais, conhecer mais, só é rever de novo o estudo que já está amanhã, a partir da manhã. A gravação já está posta lá no canal Talmidei Torá, tá bom? Isso é importante. Que o Eterno abençoe a ambos e as vossas famílias. Pode encerrar a gravação.